Cante ao Cordeiro uma canção. E em ti se foram, e os que hão de... Seja bem-vindo, gente querida. 22 de 40. Já estamos nessa caminhada. Já estamos na caminhada, na metade do caminho. Já caminhando. Deus é muito bom. Tem derramado sobre nós um óleo, uma unção. Sobre aprendermos, né, a palavra, discernirmos. É sobre todos e os santo, toda a criação. Diga santo. Estamos caminhando, minha gente. Ivone, bom dia. Luana, querida, bom dia. Bom dia para vocês também. Santo para sempre. Glória a Deus por isso. É o mesmo Deus, né? Rose, bom dia. Paz. E os que... uma canção. Amém, igreja? Vamos embora. Vamos estudar a palavra. Joel, hoje nós concluímos o livro de Joel. Também está muito forte. E eu sempre penso, e eu quero que vocês vão estudando esses livros proféticos, entendendo que o nosso Deus é o mesmo. As situações que estão acontecendo hoje no nosso cenário político, no nosso cenário religioso, na família, é a mesma situação. Só mudou de tempo, de era. É muito parecido. Então a gente pode perceber e entender que Deus ele continua agindo em favor daqueles que obedecem. Não tem jeito, a gente está nesse mundo. A Bíblia fala que não vos tireis do mundo, né? Quando a oração sacerdotal de Cristo, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é sobre isso. A história só se repete de geração em geração. E Deus deixou para nós essa preciosidade que é a palavra, para a gente se guiar por aqui. Então a gente sabe o que é o meio, o que é o início, o meio e o fim da história. O problema é que o meu povo perece, como a gente viu em Oséias, por falta de conhecimento de Deus, de saber, de entender o que vai acontecer. Então esses dias que nós estamos passando aqui, do devocional, ele está sendo assim um despertar muito grande pra gente, para coisas que virão, gente, na nossa época. Nós estamos vendo guerra política, nós estamos vendo nações. É porque nós não temos informações abertas nos canais, porque o sistema está corrompido. Mas está tendo guerras terríveis no Oriente, está tendo guerras terríveis pelo mundo. E Deus, ele continua fazendo um juízo. Não é por falta de avisar. Nós estamos vendo nesses dias aqui, estudando. Então Deus permite, mas ele também vai abater as nações que se levantarem contra o povo de Deus. A gente vai ver isso agora em Joel 3. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Santo para sempre. Declare isso. Santo aos Reis dos Reis. Santo. Ele sempre será santo, santo, santo. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos começar nossa aula, nosso devocional. Amanhã a gente começa o livro de Amós. Então, esses estudos estão sendo interessantes para a gente compreender o período, o que os profetas profetizavam, né? O chamado deles, a mensagem que eles carregavam. Então, nós estamos aprendendo bastante aqui. E isso fica guardado no nosso espírito. Para a gente, no dia da adversidade, né? No dia do Senhor, que Ele vier com juízo, nós entendermos, então, os princípios de Deus, como que as coisas funcionam. Amém? Glória a Deus.
Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma manhã que o Senhor está nos concedendo, Deus. Hoje é o 22º dia e eu quero te glorificar, te exaltar, te entronizar, Senhor, nessas lives. Pai, elas são tua, a palavra é tua, Senhor. Continua conosco nos capacitando, continua conosco nos dando sabedoria, dá discernimento de espírito, Pai. Dá, Senhor, ilumina minha mente para trazer a palavra de hoje também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado pela vida das nossas irmãs que estão no ao vivo. Senhor, derrama sobre elas uma porção dobrada do teu Espírito, na área do conhecimento, do entendimento, do discernimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos aqueles que vão entrar, Senhor, ainda pelo YouTube, eu oro também, Senhor, derrama sobre eles, Pai. Que cada um, Pai, que essa palavra chegar, seja, Senhor, um instrumento de bênção, essa mensagem na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ana. Bom dia, queridas. Cristina Brito também. Bom dia. Vamos lá. Quando Deus se levanta para julgar as nações e restaurar o seu povo, ainda que alguém se levante contra você, nós vamos ver isso aqui. Que Deus permitiu. Que Deus está permitindo a gente passar por algumas provas. Mas, dependendo da sua reação, Deus ele vai intervir. E quando Deus intervém, a maneira de Deus é diferente da nossa, tá? Então, Joel 3, ele não pode, ele nos traz agora uma revelação muito importante, tá? Nós vamos estudar, nós estudamos no capítulo 1 a crise, né? Revela o estado do altar. No capítulo 2, Deus chama ao arrependimento, promete restauração e derrama do Espírito. Agora no 3, Deus levanta como juiz, juiz das nações e defensor do seu povo. Aqui nós vamos aprender algo muito poderoso. Deus não apenas restaura internamente, Ele também ajusta externamente. Ele cura o povo, mas também trata aqueles que o feriram. Amém? Nós vamos ver isso aqui. Você crê? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que Deus não só restaura sua vida, mas também cuida das injustiças que você sofreu? Você crê nisso? Você crê que Deus não só restaura a sua vida, mas também cuida das injustiças que você sofreu? Joel 3 aponta para um tempo escatológico, mas também carrega princípios espirituais hoje. Bom dia. Eu creio. Nossas irmãs estão dizendo, eu creio. Então, Joel está apontando agora no capítulo 3 para um tempo escatológico, mas também carrega princípios espirituais. Deus fala de um momento em que reúne as nações para juízo. Esse juízo está ligado ao modo como essas nações tratam Israel e o povo da aliança. Então, gente, nós estamos vendo isso hoje acontecendo novamente, massacres. Vocês estão acompanhando o jornal? Aquilo que eles soltam, né? Porque tem muito mais coisa. O juízo não vem antes da restauração. Aqui diz Joel 3:1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra eles por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos. Olha o que essas nações fizeram com Israel. Preste atenção. Pensa que Deus não vê o que fazem com você? Olha o que eles fizeram. Espalharam entre os povos. E ali entrarei em juízo contra elas, essas nações, por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sorte sobre o meu povo. Olha isso, gente. Deram meninos em troca de prostitutas.
e venderam meninas por vinho que beberam. Olha o que eles estavam fazendo com as crianças, com as pessoas. Olha a situação que estava. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Então, estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que a vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu trarei desse lugar para onde vocês o venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Então Deus agora vai julgar essas nações. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. O juízo não vem antes da restauração. Deus vai restaurar primeiro. Primeiro Deus restaura o seu povo, depois ele julga os opressores. Deus primeiro vai restaurar você. Você está passando por opressão? Você está passando por dias difíceis? Julgamento? Perversão? Deus primeiro vai nos restaurar para a gente estar pronto. Deus não age por impulso como nós agimos. Ele age no tempo certo, com justiça e com fidelidade. Deus não age por impulso. O que era o vale de Josafá? Deus julga as nações nesse vale. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo. O que significa vale de Josafá? Josafá significa o Senhor julga. Não é apenas um lugar geográfico, mas um símbolo do tribunal divino. Por que Deus julga as nações? Por quê? Acabamos de ler aqui. Espalharam o povo de Deus. Então você vê hoje acontecendo essas guerras que estão aí fora, né? Alguns países contra Israel, Irã, Iraque. Deus está vendo tudo isso. É o que eu falei aqui no início. O cenário só mudou o tempo, mas o cenário é o mesmo. Por que Deus vai julgar essas nações? Porque espalharam o povo de Deus, dividiram a terra, trataram vidas como mercadoria e trocaram pessoas por prazeres. Está aqui no capítulo 3. Trocavam crianças por bebida, trocavam meninos por prostitutas. Era o que as nações vizinhas estavam fazendo com Israel. E o que a gente aprende? Deus vê sistemas injustos, Deus vê abuso de poder, Deus vê exploração espiritual, emocional e até religiosa. Isso aí. Às vezes você está dentro de uma igreja e você está vivendo uma exploração religiosa, exploração espiritual. Deus está vendo e vai julgar esse povo. Nada passa despercebido. Amém? Nada passa despercebido diante de Deus. E a pergunta que eu quero fazer também: você tem confiado mais na justiça de Deus ou tentado fazer justiça com as próprias mãos? A gente precisa ser tratadas para a gente poder deixar na mão de Deus. Porque se nós agirmos, Deus não age. Quando Israel se arrependeu, quando Israel buscou o Senhor, voltou o seu coração para Ele. O Senhor falou: deixa que agora eu vou tratar essas nações que foram usadas para corrigir vocês. Ninguém fica impune, gente. Nada passa despercebido diante de Deus. Sabe essa afronta que você está passando dentro da sua casa? Não vai ficar. Não está despercebido. Você está orando e você está se posicionando. Deus vai tratar com essa pessoa. Deus vai tratar nesse lugar aí, nessa igreja. Deus vai tratar com esse juiz, com essa injustiça que você está vivendo. Amém? Deus é defensor dos seus. E aqui fala da lei da colheita. Aqui aparece um princípio muito forte também. Como vocês fizeram, assim lhe será feito, no versículo 4. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia?
Então estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. O que a gente aprende aqui? Deus não compactua com injustiça, tá? Deus não compactua com injustiça. Tem gente que pesa a mão. Tem gente que é muito injusta. Ele é longânimo, mas não indiferente. Apresenta a Deus essa causa aí. Fala, Deus, tá pesando. Deus, essa liderança tá pesando. Deus, esse sistema tá oprimindo. Deus vê ataque contra famílias. Deus vê perseguições espirituais. E Deus vê quando tentam calar o povo dele. Talvez você não respondeu, você ficou quieta. Mas eu quero te dizer que Deus respondeu por você, de alguma forma. Deus é defensor dos seus, gente. A gente precisa acreditar nisso. É porque a gente quer agir com as nossas próprias mãos para ver o resultado rápido. Mas aguenta, Deus vai tratar você. A lei da colheita e a justiça não falha, que não falha. Deus se apresenta como um juiz a essas nações. Deus não compactua com injustiça. Ele pode ser paciente, mas nunca é indiferente. A justiça de Deus pode parecer tardia aos nossos olhos, mas ela nunca chega atrasada. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Então a lei da colheita não é vingança, é justiça divina. Uma coisa é certa, gente, todos nós vamos passar, esses opressores vão passar, vai ter juízo para eles. Então, a lei da colheita não é vingança, é justiça divina. Ela revela que o quê? Que ninguém planta injustiça e colhe paz. Ninguém fere sem que Deus veja. E ninguém toca no que é de Deus sem consequências. Não tem. Se não houver arrependimento, o que foi semeado em oculto, Deus trará à luz. Saiba disso. Nada fique oculto. O que foi feito contra o povo de Deus, Deus trata no tempo certo. Deus vê ataques contra a sua família. Deus está vendo. As nações atacaram Israel, destruindo estruturas básicas da vida, gente. A gente vê aqui no texto. Eles davam as crianças, os meninos em troca de prostituta. Davam as meninas em troca de bebida, de vinho. Então as nações atacaram Israel, destruindo estrutura básica. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Vocês estão vendo os noticiários? Lares, identidade, herança. Eles atacaram isso. Hoje não é diferente. Por um acaso, nós estamos lendo o livro de Joel e está cristocêntrico, né? Não é coincidência, é cristocêntrico. Deus está nos mostrando algo aqui no livro de Joel que está acontecendo hoje na atualidade. Quem está vendo notícia aí vai entender. Então, Deus vê ataques contra a família, ataque contra o casamento que está acontecendo. Deus está vendo a normalização, né? Normalizando a infidelidade. Hoje tá assim. Infelizmente, nós estamos vendo até dentro da igreja. Normalizando a infidelidade. É um ataque contra o casamento. O casamento é algo que Deus instituiu. Confusão sobre a identidade dentro do lar. Confusão da identidade dos papéis. Quem é quem? Quem faz o quê? Quem é o pai? Quem é a mãe? Se é homem, se é mulher? Pais exaustos. São ataques contra a família. Desconectados espiritualmente dos filhos. Principalmente agora, com o tempo da tecnologia. Desconectou todo mundo. Lares sem altar, sem oração, sem direção espiritual. Muitas vezes o ataque não vem de forma escancarada, mas sutil.
Como, irmã Thalita? Falta de tempo para Deus. Prioridades invertidas. Cansaço espiritual constante. São ataques sutis do inimigo contra nós. Então Deus vê quando famílias são pressionadas, sobrecarregadas, enfraquecidas, e ele se levanta como defensor do lar que decide permanecer no altar. Se você decidiu permanecer, Deus vai defender a sua causa, tá? Em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Deus vê perseguições espirituais, gente. É ou não é? Deus vê. Deixa eu olhar aqui vocês. Amém, amém. Bom dia. Deus vê perseguições espirituais acontecendo. No capítulo 3 de Joel, mostra que o povo foi humilhado, exposto, tratado como objeto. Hoje a perseguição muitas vezes não vem com espada, tá, gente? Nós estamos vivendo numa época que você não vai ver espada para perseguir você atrás de você. Hoje a perseguição muitas vezes vem como? Vou dar aqui alguns exemplos para você da perseguição. Amém? Seja bem-vindo, Rose. Já sofri injustiça dentro da igreja, apenas entreguei na mão de Deus e vi o agir dele. Exatamente. Sabe por quê? O Mara. Porque Deus dá tempo para o outro se arrepender. Deus é tão justo. Ele vai dando oportunidade para que o outro se arrependa. Isso pode ser liderança, isso pode ser membro, isso pode ser quem for. Entrega na mão de Deus. E se não houver reparo e não houver arrependimento, tem juízo. Tá? Tem juízo, sim. Deus disciplina. Então, vamos lá. Qual o tipo de perseguição hoje, que não é mais na espada, que a gente sofre? Ridicularização da fé. Entende? É visto como fanático, é visto como ignorante, é visto como pessoas que não tem inteligência. Mas esse cenário está mudando, tá? As pessoas hoje estão vendo tanto que a fé faz a diferença na vida das pessoas. Você está vendo o número de artistas e de pessoas de influência se voltando para o evangelho, para o cristianismo? Repararam? Porque eles começaram a ver que o que a gente carrega faz a diferença. Porque não é a cultura, não é o tanto que a pessoa tem de nível de faculdade, não é inteligência, é discernimento. E só consegue quem tem o Espírito Santo. É discernimento de espírito. Muitos deles estão vindo porque estão começando a reconhecer que o evangelho faz a diferença. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitos vêm para pegar o título, para ficar como uma pessoa benquista, mas pode distorcer a verdade do evangelho. Performar, como eu falei ontem, né? O evangelho performático. Cuidado, tá? Eu tenho visto alguns artistas vindo e eu tenho observado isso. Tá? Deus vê perseguições espirituais. Perseguições, como eu estava falando, não vem muitas vezes com espada. Ela vem com, por exemplo, ridicularizar sua fé. Pressão para relativizar princípios bíblicos. Isso é uma perseguição espiritual. Pressão para relativizar princípios bíblicos. Homem é homem, mulher é mulher. Subjetivizar tudo que a gente está falando, que a Bíblia diz.
é subjetivo. Subjetivizar o casamento, você se guardar para o dia do casamento. Então você precisa entender que é pressão para relativizar princípios bíblicos. Isso é um tipo de perseguição espiritual. Desvalorização da santidade. Para quê? Vamos desvalorizar, não precisa disso. Olha, eu vou mais fundo ainda, hein? Eu não estou falando de ímpio. Eu estou falando de crente. Dentro da igreja. Para que isso, irmão? Hoje estamos na graça. Você não precisa jejuar. Você não precisa orar. Você não precisa ler tanto assim. Para que esse nível de santidade? Né? Críticas constantes a quem decide viver separado. Esse é um tipo de perseguição espiritual. Então eu sei o que é isso, porque o ministério de intercessão, de libertação, ele exige de nós uma vida separada, uma vida que não vai se envolver com tudo que é festa, né? A gente precisa estar vivendo um tempo sempre se separando, se jejuando. Todo mundo é chamado para viver nesse lugar. Mas existe um grupo de pessoas que se decide ir para esse lugar. Não, eu quero ir para esse lugar. E eu vou, o Ministério Vida Plena vai. E eu sempre lanço aqui a campanha para quem quer vir junto comigo. E a gente vem. Então, críticas constantes a quem decide viver separado. Você vive ou não vive? É uma vez uma crítica velada. De rejeição, de olhares, de não te chamar para determinadas coisas. Mas tá tudo bem, porque você decidiu e você tá na frente espiritualmente, você tem um discernimento que muita gente não tem. A faculdade não vai te dar, o dinheiro não vai te dar. Quem vai te dar é o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo. Amém, gente? Então esse é um tipo de perseguição espiritual. Glória a Deus. Ó, já sofri injustiça, é verdade, muitos deles. Aqui no meu trabalho, o pai da minha patroa me chama de fanático. Isso aí. Só na Aparecida, é isso aí. É um tipo de perseguição. Mas, no fim das contas, você vai ver o que vai acontecer. Se a pessoa não se arrender, não buscar o Senhor. Você está saindo com entendimento, com discernimento, com graça, para viver muitas batalhas, porque batalha espiritual todos nós vivemos. Ímpio não. Tanto ímpio quanto justo. Só que aquele que tem o Espírito Santo, está preparado, ele tem as armas espirituais. Muita perseguição, olha. Entendeu como é que é as perseguições de hoje? Não é mais espada na mão assim, vai negar, não. É esse tipo de perseguição. O mundo tolera tudo, menos alguém que decide viver segundo Deus. Já pararam para pensar? Eles toleram tudo, menos alguém que decidiu, falou assim, eu vou viver segundo as escrituras, vou me separar. Eles não toleram isso. Então, se você já sentiu pressionada a se adaptar, a não exagerar, a diminuir o zelo, saiba de uma coisa. Deus vê essa perseguição silenciosa. E eu não vou muito longe, às vezes dentro da sua casa, com pessoa crente, com seu marido, com gente que anda com você. Faz isso. É uma perseguição velada ali. Pra que isso? Vai orar de novo? Jejum de novo? É ou não é, gente? Daqui a pouco só falta uma carruagem de fogo pegar e levar você. Eu já ouvi isso. Então, gente, hoje, essas críticas, pra mim, me elogia, porque eu falo, opa, tô mais perto de Deus. Tá incomodando. No início, quando eu não estava tratada, eu me incomodava. E às vezes a gente se adaptava, né? Para poder não ser tão perseguida.
Hoje não. Tanto na faculdade, às vezes quando eu ouço umas piadas, velada assim, eu sei que tem a ver com aquilo que eu carrego, sigo em frente. Falei, o alvo está sendo alcançado. Então, e hoje nós estamos vendo esse advento de gente vindo pro evangelho, né? Muitos famosos. Então vamos ficar de olho nisso, tá? E tem muita gente aplaudindo o que eles estão falando. Examine todas as coisas, retém o que é bom, tá? Deus vê quando tentam calar o povo dele. No texto, as nações tentaram enfraquecer Israel, tirando sua voz, sua terra e sua identidade. Gente, antes de eu passar aqui para esse tema, tô lendo aqui tudo que vocês estão colocando, né? Uma carruagem de fogo nos buscar. Não era, Lucinéia? Oh, Jesus. Igual Elias. Verdade, tá indo à igreja demais. Olha aí. São perseguições espirituais, tá? Quando fala da palavra, falam que eu não estou no púlpito pregando. Exatamente. E é dentro do nosso povo. Muitas vezes a perseguição. Gente, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês aqui, dando uma pausa na nossa palavra. Hoje está sendo aberta as inscrições para o nosso seminário Restaura-me, Senhor. Eita glória! Hoje já está na nossa bio, também já está na bio da Igreja Batista Mundial. Vou estar lançando um vídeo daqui a pouco, umas informações. Mas se você quiser já garantir já a sua inscrição, entra na minha bio assim que terminar aqui a nossa live. As inscrições vão estar abertas para o seminário Restaura-me, Senhor. Quero você lá, vivendo esse tempo de restauração, de cura, para que você possa enfrentar essas perseguições, sem essas dores, sem essas feridas que às vezes nos assolam. Thalita, eu já fiz, já orei, vai e a gente vai fazer atos proféticos para cancelar toda maldição e toda influência espiritual que veio por essa ferida, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos fazer a inscrição assim que a gente terminar aqui. Já faz a sua inscrição aqui na minha bio ou na Igreja Batista Mundial. Também você pode entrar. Deus vê quando tentam calar o povo dele. Deus vê, gente. Deus vê. Sabe? Ó, verdade, tá indo pra igreja demais. Falam que não estou no púlpito pegando. Olha isso. No texto, as nações tentaram enfraquecer Israel, tirando a sua voz, tirando a sua terra, a sua identidade. Hoje isso acontece. Quando, irmã Thalita, isso acontece? Traz um exemplo. Tentam silenciar a pregação da verdade. Sabe, gente? Quando você está pregando, você está falando a verdade, não vamos dar mais oportunidade para essa pessoa. Ó, corta. Te chama uma vez para você dar uma palavra. Quando viu que a tua palavra é uma palavra muito forte de verdade, tira essa irmã. Não chama mais para os convites. É uma forma de te silenciar. Entende? Porque o que você carrega é forte, é verdade. Tentam diluir o evangelho para que ele não confronte. Tentando amenizar. Não, irmã, precisa falar dessa maneira. Você pode falar, mas de uma outra forma. Mas eu tô lendo o texto está dizendo isso aqui. Eu não vou disfarçar. O texto está falando assim. Raça de víboras, pecadores, geração perversa. Tá aqui no texto. Vocês entendem? Então o inimigo também, Deus vê quando tentam te calar, tentando intimidar líderes e intercessores. Entende? Tentando intimidar intercessores que estão ali na brecha, buscando, se preparando, indo buscar. Se você está debaixo de uma liderança que tenta te calar, que tenta inibir você de viver o evangelho que Deus está te mostrando, de você viver a verdade, de você fazer cursos, de você fazer seminários fora da sua igreja. Se você está debaixo de um governo assim, reveja, repensa.
Repensa, porque é uma forma de te silenciar, para você não avançar. Tentam trocar arrependimento por entretenimento. O inimigo não se incomoda com religião vazia, mas se levanta contra quem guarda o altar. Grave isso. Ele se levanta contra quem guarda o altar, quem tem zelo pelas coisas de Deus, quem ama o Senhor. Quando tentam calar quem ora, quem intercede, quem anuncia a verdade, Deus se levanta como defensor. Tá? Não, olha o versículo, Salmo 105. Não toque nos meus ungidos. Amém? Voltou? Não toquem nos meus ungidos. Salmo 105. Voltou? Voltou, né? Deus e o seu povo. Versículo 15, dizendo: não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Amém? Salmo 105, versículo 15. Então Deus é defensor do seu povo. Deus também nos chama para... Deus não nos chama para vingar, mas para confiança. Vamos falar sobre isso também, que está dentro do texto. Um ponto importante, só fechando, lembre o seguinte: quando julgamos, quando tentamos fazer algo com as nossas próprias mãos... Deixa eu ver se voltou aqui no retorno. Voltou aí, né, gente? Vocês estão me ouvindo? Fala aí, sim. Só para eu poder continuar aqui, que o meu retorno tinha fechado. Vou aqui. Voltou aí? Tá. A luz acabou por aqui. Mas a internet... Mas eu tô com a internet no meu celular também. Então ela ficou. Mas aqui de casa acabou. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisam se tiver. Deus não nos chama para vingança, mas para confiança. Um ponto importante aqui, gente. Deus não está nos ensinando a revidar, mas a confiar. A lei da colheita não nos autoriza a ferir, tá? Então, grave isso aí, ó. A lei da colheita não nos autoriza a ferir. Deus não está nos ensinando a revidar, mas a confiar. Ele nos ensina a descansar na justiça de Deus. Entendeu? Descansar na justiça de Deus. Eu sei que é difícil, que dá vontade de a gente às vezes fazer. Às vezes a gente sabe como fazer. Então, Deus não está nos ensinando a revidar, mas a confiar. Quando você escolhe não revidar, não se contaminar e não abandonar o altar, Deus é quem luta por mim. Deus é quem luta por você. Não vou revidar nessa situação, não vou se contaminar nesse lugar que estão me chamando e não vou abandonar o altar, aquilo que Deus tem me dado. Vou seguir em diante. Pronto, Deus é quem luta por você. Amém? Amém? Sobre isso? Entenderam? Então, talvez você esteja vivendo ataques na sua casa. Talvez você esteja vivendo pressão na sua fé. Talvez você tenha tentativas de silenciar sua voz espiritual. Mas o livro de Joel, no capítulo 3, nos ensina que Deus vê, Deus registra e Deus age. Amém? Quem pode dizer amém aí por isso? Deus vê, Deus registra e Deus age. E no tempo certo, a colheita chega. Tá bom?
Amém, amém. Amém. Glória a Deus, Cristina. Quem permanece no altar não precisa temer o juízo, porque o Senhor é defensor dos seus. Então, gente, por mais que a gente esteja no mundo, a gente esteja vivendo numa família, onde você está debaixo de um governo, você está debaixo de uma instituição, ou no sistema que nós estamos, político, se você permanece fiel a Deus, Deus é teu defensor. Ele vai livrar você e a sua casa. Lembra de Raabe? Quando o muro de Jericó ia cair, ela fez um negócio com aqueles homens. Falou assim, ó, os homens de Deus, eu vou livrar vocês, mas eu quero fazer um negócio com vocês. No dia que vocês vierem para destruir Jericó, salva a minha casa. Ele falou assim, fechado. Então, se tu tem um compromisso com as coisas de Deus, Deus tem compromisso contigo. Gente, o texto diz que aquela casa da Raabe foi a única que ficou de pé naquele muro. O restante tudo caiu. Então eu quero dizer para você que mesmo que você esteja dentro de um sistema, de gente que esteja nesse mundo, Deus vai cuidar de você, vai mandar provisão, vai levantar pessoas para te ajudar. Vai acontecer um movimento do céu para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Então, o dia do Senhor, no tempo certo a colheita chega. Quem permanece no altar não precisa temer o juízo, porque o Senhor é defensor dos seus. E pra gente caminhando, ele também fala aqui no texto, o dia do Senhor e a decisão do vale. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Esse texto fala, né, no versículo 14, do capítulo 3 de Joel, fala de confronto, de posicionamento, de decisão final. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou estamos alinhados com Ele, ou resistimos a Ele. Tá? Vivemos dias de decisões espirituais. Vivemos dias de decisões espirituais. Verdade ou engano? Você tem que decidir. Santidade ou concessão? Vou fazer algumas concessões aqui. Ou santidade ou concessões. Altar ou distração? Altar ou distração? Então, vivemos dias de decisões espirituais. Precisamos decidir o que a gente quer. Gente, né, se você está um pouquinho atenta aos acontecimentos mundiais e às profecias, nós estamos vivendo princípios do fim. E essa agenda, ela está acelerando. Os homens que estão no poder hoje, tanto aqui quanto fora, são homens que vão fazer com que as coisas acelerem. Tá? Então, vivemos dias de decisões. Verdade ou engano? Você tem que decidir. Santidade ou concessões? Altar ou distração? O que você quer? Então, eu preciso pensar. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele está chamando os verdadeiros adoradores. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? E quem tem ouvidos vai ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos vai ouvir. Entende? Estão sendo chamados pelo Espírito a se posicionar, a se alinhar, a se consagrar mais e mais. E vai ter as perseguições que eu falei para vocês, não tem o que fazer. Mas se prepara o seu altar, o seu coração, ok? Que tipo de decisão Deus te chama, né, a tomar nesse tempo? Vou repetir. Que tipo de decisão Deus tem te chamado
a tomar nesse tempo? Que tipo de decisão? Então pensa aí. O Senhor, também no capítulo 16, fala assim: o Senhor ruge de Sião, Deus é refúgio para o seu povo. O Senhor rugirá de Sião, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Aqui vemos duas faces do mesmo Deus: juiz para os rebeldes, refúgio para os que pertencem a ele. O rugido de Deus não é para destruir seus filhos, é para proteger, alinhar e estabelecer limites. Tá? Então Deus, quando ruge, os filhos vão ouvir, vão se alinhar e vão se estabelecer. Quando o mundo treme, quem está no altar encontra abrigo. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Então vai ter o rugido de Deus, vai ter situações que vão acontecer no mundo para juízo, mas quem está no altar encontra abrigo. Quem está entendendo essa palavra que eu estou falando? Então nós não precisamos temer tudo que vai acontecer. Está acontecendo. Se eu estou no altar, se eu estou buscando a Deus, se eu estou me alinhando, se eu estou fazendo a diferença, você vai encontrar abrigo. Amém? Ok. E o livro termina falando aí de um povo frutífero, a restauração final, um povo frutífero e uma fonte que flui. O livro termina com uma imagem de abundância, gente. Quando você vê lá no capítulo 3, já no finalzinho, ele fala assim: a restauração de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, em meu santo monte. E acontecerá que naqueles dias os montes destilarão vinhos e as colinas manarão leite. Então, a restauração final. O livro termina com uma imagem de abundância. Monte destilando vinho, colinas fluindo leite, uma fonte saindo da casa do Senhor. O fim da história não é escassez. O fim é restauração, justiça e presença. O Senhor habitará em Sião. O que isso quer dizer, irmã Thalita? Hoje Deus habita. Onde Deus habita. Grave isso. Onde Deus habita, a vida floresce. Onde o altar é preservado, a fonte nasce seca. Onde o altar é preservado, a fonte não seca. Onde o altar é preservado, a fonte não seca. Pode tudo abalar, mas você está no altar. Você vai viver o melhor de Deus dessa terra. Gente, isso é para quem tem fé. Isso é para quem crê, para quem tem comunhão, para quem tem liberdade em Deus para falar: Senhor, vou viver. O Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai colocar gente no meu caminho, o Senhor vai desembaraçar o caminho, vai me dar algo na minha mão para eu fazer, vai me dar um talento e eu vou saber fazer, vender. Deus vai promover ao seu favor. Saiba disso. Amém? Onde Deus habita, a vida floresce. Onde o altar é preservado, a fonte não seca. Finalizando, conclusão. Joel termina nos mostrando quem Deus é. Deus que chama ao arrependimento. Deus que restaura os anos perdidos. Deus que derrama o seu espírito. Um Deus que julga com justiça e um Deus que protege o seu povo. Se você escolhe o altar, não precisa temer o juízo. Se você escolhe o arrependimento, a restauração é certa. Amém? O mesmo Deus que julga as nações, é o mesmo Deus que habita no meio do seu povo. Ali, ó, igual. Tá julgando aqui e tá habitando aqui, tá cuidando, tá zelando e tá vendo. Deus vê. Amém? Você toma posse dessa palavra e acredita e ora nela. Amém, Jesus? Que você possa sair daqui vivificado, que a palavra ela é viva e eficaz. Aleluia, eu creio e recebo em nome de Jesus.
Pai, nós oramos e declaramos sobre o teu povo, Senhor, essa palavra. Senhor, esconde no esconderijo do Altíssimo nas tuas filhas, Pai. Diante de todos esses abalos, diante de tudo que possamos ver e viver. Deus, dá estratégia, prospera o celeiro delas. Abre as portas, Senhor. Dá, Senhor, visão, dá a provisão do céu para aquelas que estão no altar te buscando, Senhor, que entenderam essa palavra. Deus, dá livramento. Em nome de Jesus, nós oramos, te entregamos essa palavra e que ela possa selar o nosso coração, Pai. Que possamos guardar na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus, e não pecar contra ti. Assim te agradecemos. Amém. Amém. Queridas, assim que acabar aqui, faz a sua inscrição para o nosso Restaura-me, Senhor, seminário que nós vamos fazer no dia 21 de março. A inscrição estão abertas agora. Você pode entrar na nossa bio e fazer a inscrição lá, também pela Igreja Batista. E eu quero muito ver você lá para estar comigo. E o conhecimento, gente, liberta, tá? Quanto mais você aprende, mais você tem de Deus, mais você ora, mais você cresce. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã. Te espero aqui e vamos entrar no livro de Amós. Tem mais bênção de Deus pra gente aprender. Até lá!